Vamos lá, pessoal, vamos voltar à nossa correção, tá? Do nosso primeiro simulado de direito administrativo, mais especificamente o tema organização administrativa do Estado, tá? Lembrando que esse simulado é a primeira parte, tá? Desse tópico, organização administrativa do Estado. Por quê? Porque nós vamos ter outros simulados semana que vem, tá? Trabalhando aí, ainda dentro do tema de organização administrativa do Estado, mas aí esse simulado vai especificar mais ali as entidades administrativas, tá? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então vamos lá, senhores, vamos retornar de onde nós paramos, tá? Faltam ainda 10 questões para a gente corrigir. E lembrando que esse material que eu estou elaborando para vocês, já entregando pronto, tá? Ele vai servir como material para sua revisão. Você não vai voltar a assistir as aulas, tudo de novo, senão não dá tempo, beleza? Então vamos lá, senhores. De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Vamos lá, senhores, olha só. Cuidado. Professor, mas não é teoria do órgão? Cuidado. Teoria do órgão pode vir na sua prova. Como? Tá? Teoria do órgão pode vir como teoria da imputação ou pode vir como teoria da imputação volitiva, tá? São sinônimos. O que essa teoria aqui do órgão ela fala, tá? Ela fala o seguinte, ó. Eu tenho a pessoa jurídica, não é isso? Aí eu vou falar de quem aqui? Da entidade, não é isso? Eu posso ter aí a União, os estados, o DF, os municípios, administração pública direta, como também autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Cada uma dessas aqui, cada autarquia, cada empresa pública, cada fundação pública, cada sociedade de economia mista, a União, né, os estados, o DF e os mais dos 5 mil municípios que eu tenho no Brasil, cada um corresponde a uma pessoa jurídica diferente, tá? Então todos esses aqui têm personalidade jurídica, pode, né, ser processado, pode processar, não é isso? E por quê? Porque por ser uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Beleza, tranquilo. Agora cuidado, senhores. E os órgãos? Os órgãos, eles são o quê? Uma parte que integra o todo. Então, por exemplo, eu sempre uso isso em sala de aula. Você não tem um coração? O seu coração tem CPF? Não. Alguém processa o seu coração? Não. Se alguém quiser processar alguma coisa, vai ter que processar você, pessoa jurídica, né? Pessoa física, no caso, perdão. Aqui é mesmo raciocínio, gente. Olha só. O que a teoria do órgão ela está falando pra gente? Ela está falando que o órgão, quando ele atua através dos seus agentes públicos, né? Seres humanos. Só que a atuação desses agentes, em nome desses órgãos aqui, é considerado praticado pela pessoa jurídica a qual o órgão pertença. Então é como se fosse um grande círculo. Olha que legal isso aqui, ó. Os agentes estão dentro dos órgãos, os órgãos estão dentro, tá, da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica é quem é responsável. Eu vou levar em consideração como se a pessoa jurídica estivesse atuando, tá? Por isso que o nome é teoria da imputação, teoria do órgão, tá? Então essa questão aqui, ela tá o quê, ó? Segundo a teoria do órgão, né? Que também é denominada de teoria da imputação ou teoria da imputação volitiva. A manifestação de vontade do Estado, ela é realizada através dos agentes públicos que se encontram dentro dos órgãos. Não é isso? Não é isso? Como o órgão não tem personalidade jurídica, tá? Eu não atribuo a ele, né? Eu não responsabilizo ele. Eu vou responsabilizar a pessoa jurídica a qual aquele órgão pertence. Beleza? Totalmente diferente, essa é a teoria que a gente adota, totalmente diferente da teoria do mandato, né? Que a gente não adota no Brasil, e da teoria da representação. Lembram? Mandato te lembra o quê? Te lembra vereador, não é isso? Ah, eu estou no exercício do meu mandato de vereador. Beleza, o que acontece? Segundo a teoria do mandato, é como se o Estado, ele fosse
escolher o agente público para lhe representar, tá ok? O agente público estaria ali como um vereador. Você não vota no vereador para ele falar por você? É a mesma coisa. Aqui na teoria do mandato é como se o Estado escolhesse o agente público e o agente público tem o poder de falar por ele, tá? Cuidado, a gente não adota essa teoria no Brasil, tá bom? E a teoria da representação, ela é pior ainda. Ela alega o seguinte: eu represento quem não tem capacidade, né? Para lembrar aqui do tutor, do curador, é como se o Estado ele não tivesse capacidade de manifestar vontade, não tivesse capacidade de discernimento para tomar decisões, e aí ele é representado pelo agente público. Agora, a grande crítica: como é que eu faço, então, para responsabilizar o Estado? Porque se ele não tem capacidade, né, de agir sozinho, de pensar e de decidir, ele precisa ser representado por alguém. Tudo que for feito por aquele agente público, eu não posso imputar para o Estado. Ele é incapaz. Então, essas duas teorias não colaram, tá? A teoria que a gente adota no Brasil é a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação ou imputação volitiva, e ela fala o que mesmo? Olha a diferença agora. Não tem nada do agente representar o Estado, não tem nada desse negócio do agente agir ali como se ele tivesse um mandato concedido ali pelo Estado. Não. Na verdade é o seguinte: você, ao atuar, quem está atuando na verdade sou eu, tá? Eu União, eu autarquia, eu empresa pública, eu Distrito Federal, eu município. Então, quando a gente atua, quem está atuando na verdade é a pessoa jurídica a qual, né, ele pertence, né? Lembrando que o órgão não tem personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Então vamos para a próxima aqui, ó. As alternativas a seguir apresentam características comuns às entidades da administração indireta, à exceção de uma. Olha que pergunta aqui, ó. Ele vai apresentar aqui várias características, e elas são o quê? Características comuns. O que significa isso? Quantas entidades eu tenho administrativas? 4. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Se eu falo características comuns, senhores, eu estou falando que aqui eu tenho várias características que se aplicam para todas, ninguém fica de fora. É igualzinho para as 4, tá? Exceto uma. Então ele quer que você marque a que não é uma característica comum, tá? Para as 4, beleza? Então vamos lá. Criação ou autorização de instituição por lei específica. E aí, senhores? Todas as entidades administrativas ou são criadas ou são autorizadas por lei específica. Elas dependem de lei, tá? Para serem criadas diretamente, no caso das autarquias e das fundações públicas, né, de direito público, que é uma espécie de autarquia, e as demais precisam pelo menos, né, de lei específica para autorizar a sua respectiva criação, beleza? Então, essa daqui realmente é uma característica que se aplica a todas, então esse não é o nosso gabarito, não é isso? Essa aqui tá certa, beleza? Maravilha. Vinculação à administração direta. Também tá certa porque, cuidado, não há hierarquia entre as entidades da indireta e a direta. Hierarquia não há. Mas a vinculação, que a gente chama de tutela, a gente chama de controle finalístico, a gente chama de supervisão ministerial, vinculação tem. Não é isso? Não é isso? Eu sempre dou o exemplo com meus alunos em sala de aula da tua mãe. Você vai estar aí com 40 anos, independente, já está aprovado no concurso público há muito tempo, está com a tua vida toda estabilizada, tem tua casa, teu carro, teu apartamento, não depende mais de ninguém. Beleza. Você vai ter vínculo com a tua mãe o resto da vida, tá? Graças a Deus. Você vai ter vínculo com ela o resto da vida. Agora, falar que tem vínculo é uma coisa. Agora, falar que você é subordinado à sua mãe, não. Sua mãe chega aí na sua casa e fala assim: filho, pega tuas coisas, vambora, que não quero que você fique com essa mulher mais não. Mas não, essa é uma decisão minha, não é isso? Eu não sou subordinado à senhora. Eu já parei de comer do seu feijão, né, há muitos anos. Nós estamos ligados, nós temos um vínculo eterno, né? Vínculo de mãe e filho, um vínculo de amor, de afeto, né? De gratidão por tudo que a senhora fez por mim. Mas isso não gera entre nós uma hierarquia, tá? É isso que eu quero que você entenda. Não há hierarquia entre a indireta e a direta, apesar da indireta ter sido criada pela direta, tá? O que há é vinculação, beleza? Ou seja, a direta vai fiscalizar se a indireta está atuando na área para a qual ela foi criada,
Beleza? Então a B tá certa, essa vinculação tem nas 4 entidades administrativas em relação, né, à direta, né? Então, não é esse o gabarito. Não há subordinação hierárquica por ser ente autônomo. Certo, senhores? Nenhuma das 4 entidades administrativas está hierarquicamente subordinada. Não há hierarquia, não há subordinação hierárquica. Por quê? Porque as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas são outras pessoas jurídicas. Elas têm uma autonomia, é um ente autônomo, tá ok? Independente ali, tá? É diferente do órgão. O órgão não, o órgão está dentro da estrutura da pessoa jurídica e ali dentro eu tenho sim hierarquia, tá? Beleza? Então esse também não é o gabarito que tá certa. Vamos lá. Ó, personalidade jurídica, se você tá aqui tudo certo. Todas têm personalidade jurídica. De direito público. Aqui está o nosso gabarito, por quê? Porque a questão pediu para colocar uma característica comum para as 4, tá? E quem é que tem personalidade jurídica de direito público? As autarquias, não é isso? Aí cuidado, tá? Cuidado. Empresa pública não é pessoa jurídica de direito público. Tem personalidade jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista também. Personalidade jurídica de direito privado. Cuidado agora. As fundações públicas, aí você tem que tomar cuidado, porque eu tenho 2 espécies. As fundações públicas, né, com personalidade jurídica de direito privado, é a comum que a gente vê. Mas eu tenho uma, perdão, eu tenho uma que é uma fundação pública que tem personalidade jurídica de direito público, professor. Ela é criada diretamente por lei, igualzinha à autarquia. Na verdade, não é que ela é igualzinha à autarquia, gente. Ela é uma autarquia. É isso mesmo. Essa fundação pública de direito público aqui, ela é uma espécie de autarquia chamada autarquia fundacional ou chamada também de fundação autárquica. Então, de fundação pública ela só tem o nome. Entenderam? Então, cuidado com isso. Então, olha só. Mesmo assim, você sabe que essa questão não pode estar certa, por quê? Ela está afirmando que personalidade jurídica de direito público é uma característica comum para as 4 entidades administrativas, nunca que uma sociedade de economia mista, nunca que uma empresa pública, tá? E nunca que uma fundação pública de direito privado vai ter personalidade jurídica de direito público. Personalidade jurídica de direito público é só autarquia, tá? E fundação pública de direito público, que é uma espécie de autarquia, beleza? Tranquilo? Então aqui está o nosso gabarito, tá? Essa é que está errado, beleza? Então essa daqui tem que estar certa, vamos lá. Todas as entidades administrativas são titulares de direitos e obrigações distintos da pessoa política, né? União, Estado, DF, município, as entidades da direta, diferente das entidades da direta, que a instituiu, né? Que a criou, tendo então patrimônio próprio. É isso mesmo, senhores. O que faz você ter personalidade jurídica? Gente, o que é ter personalidade jurídica? É ser visto, ser reconhecido como algo que existe para o direito. E como você consegue isso? Você tem direitos e obrigações? Tenho. Você tem possibilidade de ter seu patrimônio próprio? Tenho. Você consegue processar e ser processado? Sim, o nome disso é capacidade processual. Sim, parabéns, você tem personalidade jurídica. Órgão público não tem personalidade jurídica, mas as entidades administrativas têm, tá? Que compõem a indireta, assim como as entidades políticas, né? Os entes federados que compõem a direta também têm, beleza? Então, o que você tem que tomar muito cuidado aqui, senhores? Olha só, e aqui, ó, eu quero fazer uma observação com vocês, ó. União, estados, DF e municípios. Esses aqui, eu já sei que eu chamo de entes federados, né? Ou também chamado de entes políticos. Beleza, tudo bem. Só que acontece, todos esses são pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito público. Todos. Beleza? Agora, olha a diferença. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Já, aqui é direta, não é isso? Beleza. Já
falando da administração indireta, você tem que tomar cuidado que ela é composta por quem? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Como eu vou chamar essas aqui? Essas aqui eu chamo de entidades administrativas. E elas são criadas pela direta. É a União que cria as suas autarquias, as suas empresas públicas, as suas sociedades de economia mista, as suas fundações públicas, né? Por exemplo, a União, ela criou a Caixa Econômica como uma empresa pública da União. A União, ela criou a FUNAI como uma fundação pública da União. A União criou o INSS como autarquia da União, tá? A União criou a Petrobras como a sociedade de economia mista da União. E cuidado, isso eu tenho nos estados, eu tenho no DF, eu tenho nos municípios, beleza? Aonde eu quero chegar com isso? A direta ela é composta por 4 entes políticos e todos são pessoas jurídicas de direito público. Agora aqui não, aqui você tem que analisar. Empresa pública, sociedade de economia mista, sempre é pessoa jurídica de direito privado. O que você tem que tomar cuidado são o quê? As fundações públicas. Por quê? As fundações públicas, olha que interessante, elas podem ser pessoa jurídica de direito privado, que é o normal, ou ela pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Igualzinho às autarquias. As autarquias sempre são pessoas jurídicas de direito público. Só que essa fundação pública, como eu falei para vocês, que tem personalidade jurídica de direito público, na verdade ela é uma espécie de autarquia. Entenderam? Então não são todas as entidades administrativas que são pessoas jurídicas de direito privado e nem não são todas que são pessoas jurídicas de direito público. Professor, e se na minha prova não especificar? Fala assim, ó, fundação pública, ponto. Se falou fundação pública, ponto, ele tá falando dessa daqui, ó, que é a fundação pública de verdade, tá? A de direito privado, porque a fundação pública de direito público, tá? Aquela que tem personalidade jurídica de direito público, é uma espécie de autarquia. Entenderam agora? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, essa aqui tá certa, né? Então já sabemos o gabarito. Vamos lá, para a próxima. Diante da notícia de que importantes competições esportivas internacionais ocorrerão em seu território no próximo ano, um município do norte do Brasil decidiu criar em sua estrutura organizacional, decidiu criar dentro da sua estrutura, tá? Um órgão responsável pelo planejamento esportivo com o objetivo de otimizar os benefícios gerados pelos eventos. Nesse contexto, a criação desse órgão deve ser realizada por meio de um processo denominado. Vamos lá. Eu crio órgão através de qual técnica administrativa, senhores? Vamos lá. Nós temos 4 técnicas administrativas. Nós temos a centralização, nós temos a descentralização, nós temos a desconcentração e nós temos a concentração administrativa. Essas são as 4 técnicas. E aí, vamos lembrar? Senhores, cuidado. Cuidado, olha aqui. Vem cá. Centralização e descentralização é uma coisa, tá? Desconcentração e concentração é outra coisa completamente diferente, tá? Então você vai dividir em 2 grupos. Primeiro vamos analisar, lembrar. Centralização vai ocorrer quando? Centralizar vem do quê? Eu não passo nada pra ninguém, eu sou guloso. Aquele chefe que não passa tarefa pra ninguém, ele quer fazer tudo. Ele é um centralizador, não é isso? Tudo tem que girar em torno dele, né? Ele que paga os funcionários, ele que faz as ligações, ele que tenta vender, ele que fecha negócio. Os funcionários estão ali de enfeite. Centralizador, né? Então o que acontece? O que é centralização administrativa? É quando a administração direta, ela mesmo decide, né? Ela mesmo vai prestar o serviço público, ela mesma vai realizar a atividade administrativa. Ela não descentraliza, ela não repassa para ninguém, tá ok? Aí, já te respondi o que é descentralização. É o contrário, é quando a direta, ela não mais decide ela mesma, através de seus órgãos, né, executar aquele serviço público, né, realizar aquela atividade administrativa. Ela vai repassar. Só que aí ela tem 2 hipóteses. Ela pode repassar, tá?
criando uma entidade administrativa, que vai ser administração pública também, criando autarquia, criando a sociedade de economia mista, empresa pública ou uma fundação pública, ou ela pode repassar, tá, para uma entidade privada, uma empresa privada, tá? E quando ela repassa para essa empresa privada, tá ok? Uma empresa de ônibus, por exemplo, ela vai estar delegando esse serviço público através de quê? Ou através de uma concessão, ou através de uma permissão, ou através de uma autorização. Essas são as espécies de delegação onde a direta repassa somente a execução de um serviço público para uma entidade privada. Não repassa a titularidade, ela continua sendo a titular, tá ok? Então vamos para os exemplos para ficar mais fácil. O município olhou lá e falou, cara, tem que prestar o serviço público de transporte municipal, né? Só que assim, eu não vou mexer com esse trem não, esse trem dá dor de cabeça demais. Adianta eu criar uma autarquia, uma empresa pública para fazer isso? Também não. Vai dar dor de cabeça do mesmo jeito. Então eu vou escolher o quê? Eu vou repassar essa atividade, eu vou ver com alguém, se alguma empresa privada quer pegar isso aí. E aí ela cobra do usuário, o usuário que pague. E aí eu me livro desse problema, não gasto com nada, porque a empresa vai ser paga por quem for utilizar o transporte municipal e tá tudo certo. Aí o que acontece? A administração direta, no exemplo aqui o município, ele vai fechar um contrato de concessão, não é isso? Isso aqui vai ser concessão. Fecha um contrato de concessão com essa empresa e essa empresa, por um prazo fixado, né? Ela vai prestar esse serviço público lá e vai ser paga pelos usuários. É isso, tá? Aí olha só lembrem que quando a direta repassa, não importa para quem aqui até agora, não importa para quem, eu já tenho a descentralização. Agora, se a direta está passando, criando uma entidade administrativa, que compõe a administração indireta, eu chamo essa descentralização de descentralização por outorga ou por serviços, tá? O CESP adora esse nome, tá? Por outro lado, se a direta decidir por repassar para a entidade privada, eu vou chamar essa descentralização de descentralização por colaboração ou por delegação. Beleza? Tranquilo. Ótimo. Isso aqui, tranquilo. Agora, não confunda, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Concentração e desconcentração. Toda vez que você vê concentração e desconcentração, eu estou falando de órgão, tá? Eu estou falando de órgão. Eu não estou falando de entidade. Olha que massa. Olha o macete. Desconcentração. Desconcentração. Concentração. Aqui, ó. Concentração, desconcentração. Certo? Centralização e descentralização é N, de entidade, tá? Na descentralização, eu crio a entidade administrativa ou eu passo para a entidade privada. Entidade. Desconcentração ou concentração tem a ver com órgão, tá? Ou eu estou criando o órgão ou eu estou extinguindo o órgão, não é isso? Vamos lembrar? Vamos lá, senhores, olha só. Você concorda comigo que quando eu vou criar um órgão dentro da minha estrutura interna, né? Quando eu vou criar um órgão, e o órgão ele é criado dentro da pessoa jurídica, né? Eu vou criar a Polícia Federal, vou criar um órgão X dentro da estrutura da União, por exemplo. Quando eu crio um órgão dentro da minha estrutura, você concorda comigo que vai ficar mais leve para quem já estava lá dentro? Não entendi, professor. Vamos lá. Vamos dizer que você só tem um rim. Você só tem um rim. Deus olhou e falou assim, não, tá pesado. Vou colocar mais um rim aí. Ele falou, mandou outro rim. Você acordou já com outro rim. Você concorda comigo que agora que esse outro rim tá aqui trabalhando, esse aqui não vai ficar tão sobrecarregado, porque ele tinha que dar conta de 100% da atividade. Só era um rim. Ele tinha que dar conta de 100% do trabalho. Agora que já tem outro trabalhando, agora que eu criei outro órgão, eu posso atuar só com 50% e os outros 50% eu passo para esse aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou desconcentrando, dividindo a atividade. Porque tem algo novo aí que está doidinho para trabalhar. Entenderam? Agora, quando eu faço o contrário, quando eu extingo um órgão dentro da pessoa jurídica, dentro da estrutura da pessoa jurídica, agora olha só, estavam funcionando dois. Se eu extinguir um, esse que atuava só com 50%, vai ter que agora atuar com 100%. Concorda comigo? Então agora ele vai ter que concentrar nele a atividade que ele já exercia e a atividade do órgão
que foi extinto. Entenderam agora a jogada? Não precisa decorar, você consegue entender, tem toda uma razão, uma racionalidade aqui, tá? Beleza? Beleza, então é isso mesmo, ó. Que resposta o quê? Certa, não é isso? Olha aqui, ó. Essa primeira, ó. Diante da notícia, tal, que quis criar um órgão, não é isso? Dentro da sua estrutura. E isso ocorre através do quê? Por meio da desconcentração administrativa. Não é isso? Se eu estou criando um órgão, não é isso? Eu estou dividindo tarefa, desconcentrando. Né? Não vai ficar tudo em um só, não. Agora você trabalha só com 50%, que esse novinho que está chegando vai pegar o restante. Beleza? Tranquilo, senhores? Beleza. Aí colocou aqui, ó, concentração administrativa? Não, a concentração não é quando você cria. Se você for criar órgão público, isso não é concentração, isso é desconcentração. Você concentra quando você for extinguir órgão público. Tá ok? Descentralização não tem nada a ver com órgão. A descentralização é quando a direta, ela repassa a atividade, ela decide não centralizar. Então ela abre mão da centralização administrativa e ela decide repassar. Então ela vai descentralizar, só que ela tem duas hipóteses. Ou ela cria uma entidade administrativa que compõe a administração indireta, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, ou ela passa para alguém que já existe, que é uma empresa privada e não tem dor de cabeça com nada. Só que existem nomes para isso. Quando a direta não vai prestar o serviço, eu já não tenho a centralização. Se ela vai repassar, eu já tenho descentralização. Se ela vai repassar para a entidade administrativa, descentralização por outorga, também chamada de descentralização por serviços. Isso aqui é feito por lei. Agora, se ela decide repassar para uma entidade privada, uma empresa privada que já existe, aí eu chamo de descentralização por colaboração ou por delegação. E aí, isso é repassado como? Como é por delegação, eu tenho três espécies de delegação aqui. Autorização, permissão e concessão. Beleza? Tranquilo até aqui? Lembrando que quando a direta descentraliza para a entidade administrativa, ela está repassando titularidade e execução. Cuidado, que eu tenho certeza que você já viu o professor falando que só passa titularidade para autarquia. Tá errado, tá? Ela passa titularidade e execução para qualquer entidade administrativa. Agora, quando a direta ela faz a descentralização por colaboração ou delegação, ou seja, quando ela repassa aqui para a entidade privada, empresa privada, ela não pode passar titularidade. Ela só passa a execução. Por quê? Porque essa entidade privada aqui, ela não é administração pública. Quem é administração pública é quem? É a direta, União, Estado, DF, município e seus órgãos, e as entidades administrativas da indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Então essa empresa aí, UTB, empresa de ônibus que atua ali no Estado, no município, etc., ela nada mais é do que uma entidade privada que recebeu uma concessão, tá, da administração pública direta. Só isso. Beleza? Tranquilo? Beleza. Centralização aí que não é mesmo. Centralização é quando a direta ela mesma vai lá e presta serviço público, sem repassar para ninguém. Beleza, senhores? Maravilha. Privatização por colaboração, senhores? Não. Privatização é quando eu pego um setor, né? Eu pego aqui um setor, uma empresa pública e etc., que estava ali só dando trabalho, prejuízo, e eu decido passar aquela atividade, né, para a iniciativa privada. Isso aconteceu com a gente com a prestação de serviço público de telefonia. Antigamente nós tínhamos uma empresa pública, né, que prestava esse serviço, que hoje é prestado pelas empresas privadas, né, Claro, TIM, né, Vivo, tá? Eles verificaram o quê? Que era muito trabalho, pouco dinheiro, o negócio não rendia, o que eles fizeram? Privatizaram, certo? Beleza? Manda para a iniciativa privada que ela se vira. Aí a concorrência gera o preço de mercado, hoje você compra celular barato, linha aí, bem com maior facilidade, né? Beleza, vamos para a próxima. A administração indireta é uma das formas básicas da estrutura organizacional da administração pública e pode se realizar por meio de concessionária de serviços públicos, permissionárias de serviços públicos e fundações. Vem cá. Ele está perguntando aqui, ó.
Administração indireta. Quem compõe a administração indireta, senhores? Pelo amor de Deus, você já está cansado. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Só. Beleza. A administração indireta é uma das formas básicas da estrutura organizacional da administração. Sim, porque a administração pública é organizada em direta e indireta. Ponto. E pode se realizar, ela é composta por meio de concessionárias, permissionárias, fundações aqui, não falou se é privada ou pública, eu subentendo que é pública, poderia estar certo. Mas concessionária não, permissionária não. Vamos nos localizar, senhores, a indireta tá aqui, ó. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Onde é que eu entro aqui as concessionárias? Quando a direta decide que não vai prestar diretamente o serviço, ela abriu mão da centralização administrativa. Não quis. Ótimo. Vai ter que repassar para alguém. Ela tem duas opções. Ela pode repassar para a indireta ou para uma entidade privada. Que é uma empresa privada, senhores. Que não faz parte da administração pública. A indireta faz. Quando ela decide criar uma autarquia, a União decidiu criar o INSS, por exemplo, opa, essa autarquia faz parte, né, da administração pública, certo? Agora, o que acontece? A direta, que quando ela decide passar para uma entidade privada, empresa privada, ela vai só delegar esse serviço. O nome dessa descentralização é por colaboração ou delegação. E quais são os instrumentos que ela pode delegar a prestação desse serviço público? Olha a empresa de ônibus, você vai agora prestar o serviço público de transporte aqui municipal. Ou é uma concessão, ou é uma permissão, ou é uma autorização. E qual é o nome que eu passo a dar para essa empresa privada que firmou ali o contrato de concessão com a administração direta? Concessionária de serviço público. Qual o nome que eu vou dar para essa empresa privada que fechou ali um contrato de adesão, né? Firmando ali uma permissão com a administração pública? Permissionária. Entenderam? Beleza? E a autorização é autorizatária ali, mas é ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Lembraram? Então, senhores, pelo amor de Deus, falar que concessionária de serviço público, permissionária de serviço público compõe a administração indireta? Não mesmo. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, vamos ver, ó. Quem compõe a indireta? Autarquias? Até aqui tá certo. Fundações públicas? Até aqui tá certo. Empresas públicas? Até aqui tá certo. Sociedades de economia mista. Pronto. Gabarito, letra B. Perfeito. Tá ok? Falou aí as 4 entidades da administração indireta. As entidades administrativas. Vamos ver por que tá errado a C? Permissionárias? Já acabei de explicar isso. Autarquias estaria certo, fundações públicas estaria certo, empresas públicas estariam certo. O erro aqui está nas permissionárias. Vamos ver. Concessionárias? Não. Concessionárias são empresas privadas que receberam, né, a delegação para prestar um serviço público através da descentralização por delegação. Só isso. Concessionárias de serviços públicos? Não. Permissionárias? Também não. Autarquia, sim. Empresas de economia mista. Sociedade de economia mista. Tá? Então, tá? Gabarito aí, nós já sabemos. Vamos ver o erro dessa daqui, ó. Autarquia, sim. Fundações, sim. Empresas públicas, sim. Concessionárias de serviço público, não. Entenderam, senhores? Tranquilo até aqui? Fácil? Senhores, eu tô até pulando, tá? Não tô lendo aqui comentário por comentário para te obrigar a você na revisão ler. Eu tive todo o trabalho de responder item por item para que você tenha o material pronto, não perca tempo fazendo isso aqui, que dá um trabalhão, tá? E você só revise lendo. Você vai refazer esse simulado, tá? E vai o quê? E vai corrigir, tá ok? Você errou, o que você errou na primeira vez, você não pode errar na segunda. Então é só revisar. Você vai ler lá, essa daqui eu já sabia, mas lê a resposta. Lê porque você obriga seu cérebro a raciocinar de novo e ele entender que aquilo é importante para você, tá bom? Beleza, vamos lá. 34. O serviço público de transporte coletivo, municipal, em Bebedouro, foi delegado, né, a uma empresa privada por meio de contrato de concessão. Esse contrato, vamos lá,
permite à empresa contratada explorar o serviço indefinidamente. Essa questão aqui é de procurador, tá? Ela vai cobrar os detalhes, tá? Da concessão, da permissão e da autorização. Lembra que eu te falei que as concessões, né? Como elas envolvem contratos que envolvam mais dinheiro, né? Bem pesado mesmo. A empresa privada ela precisa ter uma segurança jurídica, tá? Então, a concessão, ela é a espécie de delegação que a gente chama de quê? De não precária. O que é algo precário? Algo frágil, não é isso? Não precário significa que não é frágil. Traduzindo, a administração pública não pode ser motivo justificado chegar lá e rescindir o contrato. Eu não quero mais. Não, filho. Casou, vai ficar casado, tá? Só que, como a administração pública ela não pode revogar sem motivo justificável aqui essa concessão, esse contrato ele vai ter um prazo determinado, tá? Tem um prazo determinado. Então, por exemplo, isso aqui acontece muito com pedágio. Essas concessionárias de pedágio, ela fica ali, ela vai lá, arruma a estrada, gasta uma fortuna ali, né? Trazendo benfeitorias pro local. E ela tem um contrato ali, por exemplo, de 20 anos. Ela vai explorar, né, aquele local, né? Você vai passar por lá, tem que pagar o pedágio. Ela vai explorar ali durante 20 anos, mas tem um prazo definido, não pode ser um serviço de forma indefinida, tá? Então, aqui está o erro. Vamos ver as outras. Deve ser precedido de licitação, tem que ter licitação, e formalizado por contrato administrativo. Certo. Tem que ser precedida por licitação? Sim. E concessão tem que ser na modalidade, o quê? Concorrência. Não pode ser qualquer modalidade de licitação, não. Tem que ser essa daqui, tá? E ela é formalizada por contrato administrativo? Sim. Qual o nome do contrato especificamente? Contrato de concessão. Mas tá certo. Não é isso? Então temos que achar o erro das outras. Vamos lá? Confere ao concessionário a titularidade do serviço público, senhores, quando a direta ela repassa para a entidade privada, seja através de uma concessão, permissão ou autorização, ela não repassa a titularidade, ela só repassa a execução do serviço. Não é isso? A direta ela repassa a titularidade e a execução para a entidade administrativa. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? D. Exime o município, afasta o município de fiscalizar a execução do serviço, pelo amor de Deus. Se eu direta, no caso aqui o município, firmo um contrato de concessão, né, realizando aqui a descentralização por delegação com a empresa X, uma concessionária X. Lógico que eu tenho que fiscalizar esse contrato, fiscalizar a atividade que está sendo realizada para ver se está cumprindo direitinho ali o contrato. Tá ok? Beleza? Beleza. Vamos lá, questão 35 aqui. Aí a gente fecha esse bloco, eu volto no próximo bloco com as últimas 5 questões e a gente finaliza aí, tá? Com relação à delegação de serviço público, aos bens públicos, ao processo administrativo federal e aos atos de improbidade administrativa, julguem o item seguinte. A concessão caracteriza-se pela delegação de serviço público de forma precária, havendo a necessidade de prévia licitação. Tem que ter prévia licitação? Tem. E na modalidade concorrência. Olha que fácil o macete, senhores. Olha que fácil. Concessão, concorrência, a licitação. Aí você vai ver comigo que a permissão, ela também tem que ser precedida de licitação, mas aí é qualquer modalidade. Eu posso utilizar qualquer modalidade de licitação, né, para delegar um serviço público aqui através de uma permissão. Agora, concessão não, concessão é chatinha, tá? Concessão tem que ser concorrência, tá? Concessão, como envolve muita grana, tá? Você vai lembrar de concessão duas coisas. Pedágio e empresa de ônibus.
Como envolve muito dinheiro, imagina o seguinte, pega lá uma empresa, ela vai lá, começa a arrumar a estrada todinha, BR, aquele negócio todo, tá ficando coisa mais linda. Depois que tá pronto, aí vira a União e fala assim, me arrependi, cara, vamos deixar quieto isso aí, quero mais não. Fala, tá, e o gasto que eu tive aqui? E o tempo que eu perdi aqui? Então, para evitar essa insegurança jurídica, a legislação ela determina o quê? Que a concessão, ela não é que ela seja precária, é o contrário, ela é não precária. O que é não precária, gente? Não decora. Precário. Nossa, isso aqui tá muito precário, isso aqui é muito frágil, né? Isso aqui é muito fraco, né? Precário é algo fraco. Quando é que isso acontece? Quando a administração pública ela consegue revogar, né, rescindir de um contrato por ato unilateral. Não quero mais, acabou. Na permissão, a permissão, permissão é precária. É isso mesmo. A administração pública pode chegar lá, acordar, igual Gustavo Lima. Não quero mais. Entenderam? Beleza? Agora a concessão não, filho. Concessão é não precária, ou seja, não pode chegar e me dar um pé na bunda, não. Tem que cumprir o contrato bonitinho, onde está lá estabelecido o prazo definido, né, que eu tenho direito de exercer esse serviço público, tá? E cobrar dos usuários. Entenderam? Beleza? Maravilha. Então qual é o erro dessa questão? A 35 está errada por quê? Apesar de exigir licitação, tá? Concessão precária? Não, é não precária. Beleza? Tranquilo? Senhores, com isso eu finalizo esse bloco, tá? E eu retorno já já com vocês, finalizando aí as últimas 5 questões, tá? Do nosso primeiro simulado de direito administrativo. Qualquer dúvida que você tenha, professor, eu ainda não entendi um pedacinho aqui, eu acho que você falou até um pouco rápido, coloca aí nos comentários, tá? Para que eu possa tá respondendo e tirando as dúvidas de todos vocês, beleza? E você que não tem dúvida nenhuma, não esquece, tá, de colocar o teu nome aí nos comentários para que eu possa o quê? Ticar aí a tua presença, tá? Em algumas semanas nós vamos fazer o levantamento, já estou fazendo esse levantamento na verdade, e muita gente vai sair do curso, porque não está assistindo a aula. Eu não tenho interesse de estar com aluno fake, tá? Aluno que não vai para aula, aluno que só ocupa... nem ocupa espaço online, né? Porque o aluno online ele nem vejo, né? Aí o cara tá lá no grupo só por tá, não me interessa não, tá bom? Não quero número não, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo bloco.